Bem-vindo a mais uma Marca Registada. Pelo 5º ano consecutivo foram distinguidos os 27 produtos agroalimentares escolhidos pelos consumidores portugueses com a certificação Sabor do Ano. Como país de tradição alimentar, o setor agroalimentar tem vindo a evoluir em matéria de tendências, necessidades e hábitos. Os consumidores dispõem de uma vasta oferta e estão cada vez mais atentos e exigentes às propostas das indústrias deste setor. O reconhecimento da qualidade, da inovação e do sabor por parte dos consumidores é uma das apostas da certificação Sabor do Ano, que contribui ainda para a produção dos produtos distinguidos. Para comentar este tema e saber quais as novidades deste ano, tenho hoje como meu convidado no Marca Registada o diretor deste projeto, Rui Amaral. Olá, Rui. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Assim, muito obrigado. Começo por lhe perguntar, este ano são 27 produtos, não é? 27 produtos que todos os anos variam de número. Como é que funciona exatamente esta distinção de Sabor do Ano? Como é que uma marca consegue ser distinguida como Sabor do Ano? Ok. A certificação Sabor do Ano, efetivamente, abre a sua época de caça, vamos lá, abre as suas inscrições a qualquer empresa que esteja no território português e há um período de inscrição. É totalmente democrático. Existe ali um pequeno custo de inscrição, sem dúvida, mas isto para dizer que qualquer empresa do setor agroalimentar, bebidas, ou seja, transversal a todo o mercado, pode se inscrever para tentar lograr ter esta certificação. Do ponto de vista metodológico, há um conjunto de passos, uns trâmites a seguir, mas realmente trata-se de uma certificação com um peso muito grande naquilo que é a decisão do consumidor, no ponto de venda. É uma certificação que tem ganho notoriedade também no setor profissional. As empresas cada vez mais, sim, têm apostado cada vez mais, e trata-se de uma certificação que surge na Europa do Norte, típica por ter clientes cada vez mais exigentes, e aqui em Portugal também é um reflexo disso mesmo, ou seja, os clientes são servidos por esta certificação. É uma certificação que mais que tudo serve o cliente no ponto de venda para simplificar um acto de compra entre um produto que querem com mais qualidade. Eu aqui gostaria de recordar que 53% da compra é afetada sobretudo pelo caráter do sabor, da qualidade gustativa. Evidentemente que o consumidor moderno está muito afetado por aquilo que é o peso da marca, a fidelização a marcas, aquilo que é a promoção no ponto de venda, e cada vez mais vemos que o trade está a apostar muito nesse setor, ou seja, da promoção no ponto de venda, de compra um, leve dois, tem este desconto em cupão ou no cartão, e por aí vamos. E também, claramente, a velha guerra de preços. Ou seja, nós aqui trazemos uma vantagem competitiva de grande realce, que é uma certificação baseada numa tendência, e a tendência é nada mais, nada menos que a preocupação que o consumidor final tem com adquirir produtos e consumir produtos e colocar produtos no seu agregado familiar de grande qualidade e de sabor, uma vez que o sabor está identificado como uma das causas para que nós selecionemos um produto em virtude do outro. Sim. Não o querendo interromper, e sobretudo porque isto terá com certeza muitas vantagens e mais-valias para as marcas, há aqui também um fator importante que é tudo isto que falámos que é benéfico para o consumidor é também escolhido pelo próprio consumidor, não é? São os próprios consumidores que acabam quase por eleger quem é que vai ser Sabor do Ano, não é? A grande diferenciação desta certificação, primeiro que é única, com a USP, ou seja, com a Unique Selling Proposition, só vocacionada para o sabor e o paladar. Única que está aí, mas a grande vantagem, o grande diferencial é que, efetivamente, nós colocamos a tónica de decisão de quais são os produtos mais saborosos precisamente no consumidor final. Ou seja, temos um painel de consumidores que cumpre com as regras internacionais AFNOR, e que os selecionamos, nós através dos laboratórios com os quais trabalhamos, evidentemente, que são selecionados e que correspondem ao perfil tipo de consumidores daquele determinado produto. Com isto quer dizer, por exemplo, que se tivermos em análise a categoria de cervejas, ou seja, o conjunto de cervejas que representam o espólio de cervejas em Portugal, não vamos colocar pessoas a fazer o teste que não gostem de cervejas. Ou seja, são pessoas que no seu consumo regular e diário consomem cerveja. E, portanto, são eles que têm uma mais-valia no processo de decisão se esta cerveja efetivamente é melhor ou pior que outra. Portanto, não fazemos recurso de técnicos ou de enólogos, mas reconhecemos que a voz da decisão deve estar em quem consome o produto regularmente. Ou seja, diria que o Sabor do Ano é também uma forma de pôr a teste o seu produto com os próprios consumidores. Precisamente. Não é? Isto é importante para que o consumidor se sinta ouvido como consumidor, como pagador daquele produto,
Por outro lado, é importante inclusivamente para a indústria, para as marcas, para poderem gerir algum aspecto do produto, alguma mudança, alguma definição, inclusivamente de matéria-prima. Para fazer melhorias. É importantíssimo, é um excelente benefício que têm, e um medidor daquilo que é o consumo real, e é um benefício que têm para a sua inteligência de mercado. Porque o estudo de mercado, o estudo de análise sensorial que depois doamos a cada empresa que participa, porque é também uma mais-valia que recebem, é ter acesso a esse estudo, permite-lhes claramente sofisticar o produto e adaptar o produto às reais necessidades de mercado. Quer-nos falar de alguns exemplos destes 27 produtos sabor do ano deste ano? Sim, sem querer de qualquer forma, ou seja, discriminar algum participante. São 27, não poderíamos falar de todos, por mais que quiséssemos. Mas temos casos fantásticos, desde, por exemplo, uns vinagres da Galo, tocando numa marca. Os vinagres da Galo são excelentes, são uns vinagres que trazem realmente, eles participaram com 3 sabores de vinagre, de vinho tinto, branco e o balsâmico, e são, por exemplo, uns vinagres que trazem um conjunto de mais-valias para o consumidor final, que se prendem não só com o sabor, mas também com o aroma, um aroma super fresco de vinagre, ou seja, desmistifica aquilo que é o produto tradicional daquele vinagre pesado, e eles realmente trazem um produto que foi reconhecido sabor do ano, ou seja, pelos próprios consumidores, porque efetivamente tiveram pontuações acima de qualquer outro e muito bem pontuadas do ponto de vista daquilo que é a média padrão. Tiveram pontuações muito boas, sobretudo a nível de aroma, a nível de textura também, porque também é analisado, ou seja, todos os sentidos. Isto é um teste blind test, ou seja, totalmente blind test e cego, quero também assegurar aqui isto, ou seja, todo o produto que participa na certificação Sabor do Ano segue a metodologia AFNOR, onde é a experimentação do consumidor com um produto desmascarado de marca. Ou seja, quando apresentamos um produto, ele não vai com a identificação de marca, de preço ou de promoção. E, portanto, é um produto na sua gênese primário e base. E, portanto, só isso é que está a ser avaliado. No caso destes vinagres, foram os vinagres que conseguiram ter uma nota bastante considerável, não só em sabor, mas também em aroma, como estava a dizer. A nível visual, é um visual realmente límpido, com cor cristalina, que reflete as cores reais do produto. Portanto, são analisadas um conjunto de outras características. Claramente, também lhe posso falar, por exemplo, dos sumos da Orangina, da Schweppes. É um participante que, ao longo de todas as edições, tem vindo a vencer esta certificação e que depois pode fazer uso da certificação. É um repetente, mas porque, efetivamente, é um produto que segue um conjunto de princípios de qualidade, que está inerente à própria filosofia da empresa, que depois se materializa num produto excepcional de qualidade e de sabor. Existem muitos outros, para lhe dar aqui 2 casos, mas que efetivamente a tónica está sempre do lado do próprio consumidor. E aqui é importante salvaguardar isto, porque é uma certificação que vive para o consumidor, que nutre a indústria das marcas e que representa aquilo que é a escolha, a eleição de sabor do consumidor. Falando aqui de alguns números relativamente ao Sabor do Ano 2012, foram feitas 146 sessões de análise sensorial, 12.540 provas de degustação em 4.075 horas de degustações. É um trabalho que demora algum tempo, não é? Tremendo, sim. Agora que me diz estes números, que eu confesso que conheço por ares e não tão consolidado, mas efetivamente tudo isto representa um processo logístico e um empenho muito grande da indústria em participar, e depois existe um processo logístico interno à Sabor do Ano que trabalha com um conjunto de laboratórios em Portugal para poder assegurar estes padrões e toda esta disciplina. Quanto tempo é que demora a ter todo este trabalho estar feito? Ou seja, agora que está a ser anunciado este Sabor do Ano, já se está a preparar o próximo ou não? Sim, isto é uma espécie de fábrica de pãezinhos, onde todos os dias são rentabilizados ao máximo. Evidentemente temos outros projetos em vigor, uns projetos de responsabilidade social que não nos dão propriamente lucro à casa, mas que nós temos muito gosto em fazê-los, nomeadamente Restaurant Week. Existem outros, mas efetivamente Sabor do Ano é uma máquina que não tem um único dia parado. Estamos a viver em função dos nossos clientes e não só o consumidor final, mas também a indústria. Neste momento já estamos a preparar tudo aquilo que são os pilares para o lançamento do Sabor do Ano 2013. Agora, do ponto de vista logístico, funciona com base em receber inscrições, avaliar os produtos em laboratório, e isso sim é um processo muito moroso, muito complexo, mas que nos dá imenso prazer e gozo, e depois, claramente, ativar tudo aquilo que é a máquina de comunicar isto ao consumidor final, que ainda temos um pouco esse desafio pela frente. O consumidor português está muito mais evoluído, ou seja, já é um consumidor que perde e investe
não gosto de utilizar a palavra perto, mas que investe algum tempo no ponto de venda para ver o que é que vem naquele produto, lendo o rótulo. Já começamos a ver isto. O consumidor português antes tinha um pouco este handicap e hoje está muito mais europeu nesse sentido, muito mais informado, também muito por força de uso daquilo que são as associações de consumidores, de uso daquilo que é a própria mídia, que está mais inclinada para esse setor, o que é de louvar, e nós estamos nesse sentido também a tentar simplificar o acto de decisão no ponto de venda junto do consumidor. Mas para lhe dizer que sim, que todo o ano trabalhamos no sentido de educar o consumidor final a escolher produtos que sejam certificados. Existem outras certificações. Claro. A nossa tem como filosofia o sabor, porque é dirigida a um mercado agroalimentar, portanto, é aí que está a principal força, é o sabor, é a qualidade gustativa, é efetivamente a avaliação de textura, de cheiro, de paladar e, portanto, é aqui que nós acreditamos que está o foco e a tendência do consumo. Evidentemente... É isso que o consumidor também procura, não é? Um melhor sabor. Sim, aqui, evidentemente que o consumidor, derivado ao contexto em que estamos, independentemente do local onde estivermos, é sempre afetado por outros fenómenos, já seja o preço, claro, a marca, a promoção. Agora, nós acreditamos que essas três valências do marketing são mais determinantes noutro tipo de consumo. Talvez num consumo tecnológico ou naquilo que nós compramos para limpar a casa ou o carro. Aí acreditamos que tem mais peso. Naquilo que o consumidor ingere, ou seja, produtos agroalimentares, efetivamente acreditamos, e os estudos provam isso, temos um conjunto de estudos científicos que provam isso, e também fazemos os nossos próprios estudos, provam que efetivamente, e reconhecemos nós, enquanto consumidores, que efetivamente o consumidor gosta de provar e de consumir aqueles produtos que lhe dão mais prazer. Existem agora alguns produtos que, apesar da crise, e motivados pela crise, tiveram um aumento no canal Horeca, por exemplo, em detrimento de outros pontos de venda, nomeadamente os vinhos, por exemplo, sem dúvida, e outro tipo de produtos. E aí poderíamos até alimentar esse nicho de conversa até com aquilo que é a marca, as guerras, vamos lá, saudáveis, entre aquilo que é a marca da distribuição e as marcas da indústria, onde aqui também é um diferencial que podem obter com esta certificação. Claro. Gostava de lhe perguntar qual é que é a mais-valia, ou as mais-valias, para estas marcas que a partir de agora podem usar esta certificação e fazer uso dela, incluí-la também nos seus rótulos, como é habitual, não é? Há aqui um conjunto de mais-valias. A primeira mais-valia, evidentemente, que é comunicar aquilo que é a base filosófica daquela própria empresa. Quer dizer, nós somos fabricantes de um determinado produto alimentar ou uma bebida, somos reconhecidos por quem mais interessa, ao consumidor final, que temos a melhor qualidade gustativa. Sem dúvida que isto é transversal a qualquer marca. É um grande orgulho para as marcas poderem anunciar este momento, já seja para acionistas, colaboradores internos, colaboradores externos, mistos, vamos lá, mas sobretudo aquilo que é a massa, muitas vezes desconhecida de consumidores que eles têm por diante. Poder anunciar isto nacionalmente é efetivamente uma honra para estas marcas. Muito importante e determinante é estas marcas poderem ser úteis no ponto de venda, no linear do ponto de venda, anunciando ali, junto dos seus concorrentes, da forma mais simples possível, ou seja, através de um ícone visual, que elas têm aquele elemento distintivo que as outras não têm. Recordo que por cada categoria só existe um vencedor, ou seja, que é certificado pela Sabor do Ano, e vamos supor, por exemplo, tem uma necessidade de comprar leite. Chega ao ponto de venda, tem 20 tipos de leite, 30 marcas e a indecisão é total. E, portanto, se houver algum leite que tenha a certificação Sabor do Ano, pelo menos aí já sabe que aquele tem essa vantagem competitiva. Ou seja, é pelo menos uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção. E, portanto, isto depois reflete-se naturalmente numa boa relação com o consumidor, reflete-se num ponto de contacto de empatia com o consumidor, de uma mais-valia de segurança alimentar para esse consumidor e, claramente, no limite, num aumento de vendas. Mas nós preferimos acreditar que estamos a servir da melhor forma, porque isto, ao fim e ao cabo, é uma certificação que passa por um conjunto de mecanismos que efetivamente depois vão dar neste processo de marketing um pouco mais complexo. Estes 27 produtos distinguidos são distinguidos em várias categorias. Cada categoria pode ter até quantos produtos? Uma categoria, no limite, tendo o produto 1 ao produto mais infinito. Gostaríamos muito de ter uma representatividade a 100% daquilo que é o espectro português de produtos. Não temos ainda, mas a verdade seja dita que temos vindo a aumentar o número de inscrições cada ano. Isto é importante também salientar. Este ano tivemos cerca de 170 inscrições de produtos e depois, claro, nas suas variações de sabores, isto depois multiplica-se por muitos mais. Claro. Mas para ter uma ideia,
Ao longo deste tempo que estamos, não só em Portugal, mas noutros mercados da Europa, já mais de 5 milhões de produtos com a certificação Sabor do Ano foram vendidos, ou seja, foram levados para agregados familiares. Quantos produtos podem inscrever-se por categoria? Todos os que existirem no mercado. Só um por categoria é aquele que é certificado Sabor do Ano. É este ano foram 27, o que já é um número considerável. Rui Amaral, muito obrigada por todas estas explicações. Muito obrigado. Fica aqui mais uma marca registada. Nós voltamos a contar consigo. Até lá.